O Rio São Francisco foi um polarizador, disse Pedro Calmon. Pois é, estamos aqui nas Histórias de Garanhuns, do livro de Alfredo Leite Cavalcante. Então, vamos continuar as nossas histórias. Senta aí que lá vem história, mas antes, vamos para a nossa vinheta. Toda cidade tem histórias. Algumas foram vividas, outras jamais foram contadas. Então, gente boa, senta aí que lá vem história. A gente parou na colonização, falando sobre a importância do Rio São Francisco, e diz o seguinte: de 1590 a 1600, as campinas entre o Rio Real e o Rio São Francisco povoaram de tão numeroso concurso de pastores que, segundo o Frei Vicente do Salvador, desde o ano de 1627, dali se provém de bois os engenhos da Bahia e de Pernambuco, os açougues de carnes. O Rio São Francisco, disse Pedro Calmon, foi um polarizador. Nenhum outro rio do Brasil teve uma função histórica tão constante. A sua importância como condensador de povos pertence à arqueologia da América. Continuando, Gabriel Soares dá notícia da localização de populações naquele vale fértil, cimitarra de terras agrícolas, cortando o desolado sertão, e quase todas as raças indígenas do Brasil excetuando-se apenas os aruaques, ali se estabeleceram. Assim, os geis, os tupis, os cariris e mesmo os caribes perlustraram aquelas regiões ferazes. Cada uma dessas famílias, rivalizando com as vizinhas, conquistou em tempos pré-colombianos o seu direito de beber e pescar no rio Providencial, espécie de torrente milagrosa que ficava para além da Caatinga, inabitável. Uma estrada móvel, enriquecendo com as cheias periódicas, como o Nilo, um solo salitroso e fecundo. Pois é, e de Pernambuco e da Bahia, os criadores seguiam, lenta, mas seguramente, o rumo do São Francisco, e depois acompanhavam-lhe as margens. Embarcados, os primeiros chegaram à barra do Rio Grande, subiram até a Carinhanha, remontaram as terras centrais, que foram mais tarde as Minas Gerais. Nem para alcançar o São Francisco, os nordestinos precisavam armar as suas bandeiras. O próprio deslocamento dos rebanhos e a necessidade de pastos, que tornavam as fazendas imensas, alargaram o âmbito do gado até o Vale Maravilhoso. Deveras, o Rio São Francisco atraiu os rebanhos de Pernambuco, cujos engenhos passaram a dispor apenas dos bois necessários para o manejo dos trapiches, e tanto lá que lá se abasteciam das boiadas inumeráveis ao tempo dos holandeses. Olha aí, tá vendo? E a Casa da Torre remontou em 1627 os trabalhos do seu fundador Garcia Dávila e achou a comunicação com São Francisco por Jacobina. Recolhera ela a experiência de Belchior Dias Moreira, que subira ou acompanhar o São Francisco entre a barra do rio Salitre e o Parnamirim, e de lá, trazendo histórias de minas de prata que justificariam por 150 anos expedições, pesquisas, caças de índios também. O gado irrompeu com os sertanistas. As estradas de boiadas foram os caminhos definitivos. Pelos mesmos transitou o exército português nas guerras com o Flamengo, invasor de Pernambuco, e por eles rolou o povoamento, semeando aldeias e vilas por todo o Nordeste. Pois essa foi um pouco da história
do Rio São Francisco, né? E termina assim: a Casa da Torre, disse o professor Joaquim Silva, foi em meados do século XVII um dos maiores centros de expansão pastoril para o Nordeste. Dessas terras foi que partiram para as suas grandes empresas os sertanistas Domingo Afonso Sertão, Domingos Jorge Velho e Matias Cardoso de Almeida. Grave esse nome, Domingos Jorge Velho, que ele é importante para a história de Garanhuns. E desse modo começou o povoamento de Pernambuco, através da penetração do Rio São Francisco para o estabelecimento dos currais de gado, de fazendas de criação, do vasto interior do estado, subindo os vaqueiros, os afluentes da margem esquerda, e uma vez descobertas as suas nascentes, transpuseram os seus divisores de água e alcançaram os cursos dos rios da bacia do Atlântico pelos quais desceram. Pronto, essa foi a história, né, da colonização aqui do Nordeste, e a gente vai continuar amanhã com a Guerra dos Palmares. Atenção, hein? Já começando a aparecer a história de Garanhuns. Pois é, então eu aguardo vocês amanhã. Se você gosta desse tipo de conteúdo, então divulga para quem gosta de história, tá certo? Para as novas gerações que não conhecem a história de Garanhuns. Ok? Aguardo vocês amanhã para mais um Senta que lá vem história.